com os nossos sentimentos elevados a Deus. Vamos serenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, agradecendo a Deus pelas bênçãos inúmeras que tem nos dado a cada dia. Tanto as bênçãos naqueles momentos bons, como as bênçãos também naqueles momentos mais difíceis. Porque o próprio Evangelho diz que a dor é uma bênção que Deus nos envia. Nós estamos muito gratos a Deus por esse momento maravilhoso de nós podermos discutir um pouquinho sobre Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, aquele que veio, né, que criou o planeta e veio para dar o exemplo de amor e luz, trazer o Evangelho da Boa Nova, nos mostrando o caminho, nos mostrando como seguir até Ele. Obrigado, Jesus. Abençoe cada um de nós, abençoe todos os nossos irmãos que estarão nessa reunião de hoje. E também aqueles irmãos que não puderam estar, e todos aqueles com os quais nós entramos em sintonia, sejam todos abençoados. Pedimos que abençoe todo o nosso país, nosso planeta, abençoe todos aqueles que sofrem, notadamente nesses países de guerra, nessas guerras difíceis, essas dores que acontecem de forma coletiva, que possa abençoar cada um dos irmãos, iluminando sua caminhada, colocando refrigério na alma, tanto daqueles que partiram, quanto os que ficaram, quanto também os que estão enfermos, passando por dificuldades. Que a tua luz, Jesus, abençoe a todos, graças a Deus. Então vamos hoje falar sobre Jesus, que é um tema maravilhoso, né? Aí a gente coloca aí essa imagem muito bonita de Jesus com um pássaro, umas árvores ao lado, de flores, uma, uma, uma imagem assim que nos leva a refletir sobre essa harmonia que Jesus nos traz. Quando nós falamos de Jesus, nós lembramos das revelações, né? O Kardec coloca como são três revelações que ele fala, e a primeira revelação veio com Moisés. Quando fala as três, não significa que só teve três. Nós, analisando hoje pelo mundo, teve revelações de todo lado, porque Deus não deixa parado. Então, as revelações que foram, por exemplo, nas regiões das Arábias, da China, da Índia, mesmo das regiões africanas. Então, para todo lado, Deus envia as suas revelações. Mas o Kardec coloca as três revelações, levando em conta as ideias desse Deus único, né? Da ideia que vem lá de Moisés. Aí ele coloca uma primeira grande revelação, Moisés. Os Dez Mandamentos são, até hoje, os fundamentos da mais alta filosofia moral de toda a humanidade. O Decálogo que Moisés recebeu no Sinai foi a primeira mensagem mediúnica diretamente transmitida, sem intermediários aos homens terrenos, pelos espíritos angélicos, em nome e por ordem do Cristo. Ele foi a sagrada carta de justiça. Então, Moisés veio ao longo do tempo, nós sabemos que veio no começo do tempo, e na época nós sabemos que os homens, nós que morávamos no planeta, éramos muito duros ainda, e com essa dureza de nossos corações, precisava também de, além dos 10 mandamentos que eram mais leves, ele trouxe leis, né, dele mesmo, inclusive, que eram bastante pesadas, bastante duras. Inclusive a ideia de Deus vingativo, por exemplo, a ideia do medo de Deus, do temor de Deus, vem lá do passado.
Mas e era importante? Foi importante, isso foi. Porque se os homens eram feras ainda, nós éramos feras, precisava de temer, precisava de um pouco de medo. Ao passo que hoje, depois Jesus veio de forma diferenciada. No livro Gilberto Campos, Boa Nova, ele fala o seguinte, que a esfera do Cristo se aproximava da Terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Ia chegar à Terra o sublime emissário. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Que nós falamos, quando você fala de Boa Nova, lembramos do Evangelho. Então, Boa Nova e Evangelho têm as mesmas significações. Então, o século da Boa Nova é a chegada do Evangelho, que é o trabalho do Cristo. O Cristo e a segunda grande revelação. Então, veio a grande revelação, segunda, com o Cristo. Então, primeiro, ele manda Moisés, os profetas. Então, nós tivemos muitas revelações. Mesmo nesse alinhamento, tivemos muitas revelações por profetas, mas aí veio, depois de tudo isso, veio Jesus. E ele fala o seguinte, o Kardec fala para nós o seguinte, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Então, Jesus não veio destruir lei nenhuma, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, Jesus veio cumprir. Mas ele veio cumprir a lei apenas de Leão? Não, ele veio cumprir as ideias que nós tínhamos de um Deus sanguinário, Deus duro. Não. Ele não veio continuar essa ideia. Então, essas ideias que não se condizia com a lei de Deus verdadeira, ele destruiu. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, parte 60 diz, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, Cristo que iniciou para nós aqui uma moral diferente, né? Mesmo já tendo outras revelações, mas na época da primeira revelação, não tinha como mostrar toda essa moral pura, sublime, de um Deus amoroso, de um Deus piedoso, de um Deus Pai, de um Deus que não vinga, de um Deus que dá oportunidade. Aí ele trouxe essas ideias, porque até então tinha os privilégios. Então, até hoje nós sabemos que muitas religiões acreditam nos privilégios. Quem se entregar em tal ou qual religião, vai para o céu. Quem se entregar em outra, vai para o inferno. Então tem privilégio. Deus privilegia algumas religiões. Jesus, hora nenhuma, Jesus diz alguma coisa sobre isso. Ele não fala que uma religião salva outra, não. Sempre falava que a nossa caminhada rumo a Ele e a Deus é pela nossa transformação moral. Ele sempre disse isso para nós. Todo o Evangelho é mostrando a importância de nós nos melhorarmos. Mas não pensando assim, não colocando que tinha um grupo privilegiado. Então, até hoje não prevalece muito isso. Aqui no Brasil, mesmo para ter mais conhecimento, prevalece essa ideia de um Deus que privilegia grupos. Jesus não deixou essa lei. O Espiritismo veio provar, veio mostrar para a gente com muito mais ainda força essa ideia que depende de nós mesmos, nosso trabalho. Por isso Kardec falou que nós seremos salvos pela caridade. Fora da caridade, não há salvação. O Emmanuel, no livro Caminho da Luz, fala sobre a comunidade de espíritos puros. Segundo ele, rezam as tradições do mundo espiritual
que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Significa que Deus, ele para governar o universo, ele usa os seus intermediários. Então, no nosso planeta, por exemplo, nós temos Cristo, que é aquele que rege os destinos nossos aqui no planeta. E ele ainda diz, também no livro Caminho da Luz, Emmanuel, para que essa comunidade de espíritos, de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, apenas já se reuniu por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, pela história que eles conhecem, eles reuniram aqui na região da Terra essa comunidade de espíritos puros, né, de Cristos, por uma única vez. E por 2 vezes, desculpe, né? Por 2 vezes. A primeira vez foi quando planejava a fundação do planeta. Quando Jesus e o grupo planejava a fundação do planeta, esse grupo se reuniu nessa nossa região. E depois, agora, 2000 anos atrás, ou um pouco antes, né, porque está planejando a volta do Cristo, eles de novo se reuniram na região aqui do planeta, planejando a volta de Jesus. Ou seja, essa vinda, volta, dizendo que eu já tinha vindo aqui antes, né? Mas para nós aqui seria a primeira vinda mesmo de forma visível, a primeira vinda dele de forma visível. Aí veio a primeira vida dele. Essa comunidade de seres angélicos perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, apenas já se reuniu por 2 vezes. No curso dos milênios conhecidos. Pode ser que outros milênios desconhecidos, eles possam ter reunido outras vezes, né? Allan Kardec também, no livro dos Espíritos, pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. O Espírito responde categoricamente: Jesus. Então, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a nós, né, seres humanos, para nos servir de guia e de modelo, é Jesus, que é o nosso fundador do planeta e o nosso governador supremo também do planeta. Então, ele vem regendo os destinos do planeta por milhões e milhões e milhões de anos. No livro Consolador, o Emmanuel também fala sobre a missão de Jesus. Ele fala que, enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Então, ele foi a representação do Pai. Chegou ao ponto de ele, quando os apóstolos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. Ele disse: vocês estão comigo há tanto tempo e não conhecem o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, algumas pessoas interpretam que ele é o mesmo Deus, uma reencarnação de Deus, como se fosse, eles falam, né? Mas, na verdade, hora nenhuma, ele fala que ele é o próprio Deus. Ele fala que ele e o Pai são um no sentido de ideia, no sentido de amor, no sentido de trabalho, no sentido de modelo, para nós seguirmos. É a mesma coisa. Tanto faz, se nós conhecemos Jesus, nós já conhecemos Deus também, porque o que ele traz para nós é de Deus, ou seja, ele é o enviado, foi a representação de Deus junto de nós. Então, Deus mandou para nos representar. Porque como que Deus viria, né? Porque Deus não é um ser igual a gente para a gente poder ver. Então, nós sabemos que Deus, nós não podemos nem chamar que ele é espírito, porque ele é uma inteligência suprema. Porque até no Kardec coloca lá, mostra que
que tem três formas aqui no planeta, ou no universo. É Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Que existe, essa trindade, né? Então, Deus é uma coisa. Deus não é Espírito e nem é matéria. Deus é Deus. Aí a segunda é Espírito, que somos nós, o próprio Cristo, é Espírito, e tem a matéria. Então, são os três elementos básicos no universo. A direção do planeta Terra. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo esse movimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos, vem-lhe fornecendo a ideia de sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Então, Emmanuel, também no livro Emmanuel, que ele mostra que Jesus é a perfeição, da direção do planeta. Jesus que coordena todos os eventos, né, que vai ter na Terra. Então, nada se perde, porque ele não deixa nada se perder. Quando ele fala assim, o planeta é perdido, né? Parece que Deus perdeu a direção do planeta, perdeu o leme, né? Não está a direção mais. Que Jesus não tem a direção mais, por tanta guerra, tanta desigualdade, tanto sofrimento, tantas dores. Mas, na verdade, não é bem assim. Então, Jesus, que é o supremo governador do planeta, ele jamais perdeu a direção. Ele continua na direção. Mas como a evolução não é ele que nos evolui, somos nós que nos evoluímos, ele dá esse tempo para nós, né? Aí, por isso, nós praticamos tantos erros, mas ele está por detrás, nos orientando, está organizando todos os processos. A Mãe Santíssima, o Espírito Áureo, também no livro Universo e Vida, disse que estrela divina do universo, das grandes almas, também ela teve de peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir a humanidade paupérrima de espiritualidade, na qual se fez para sempre a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. Então, Maria de Nazaré é um espírito já de uma elevação enorme, né? Muito, já residia em esferas muito superiores à Terra, muito. Mas ela, para nos ajudar, veio à Terra para exercer a sua função de mãe de Jesus. E depois que ela, segundo os Espíritos, depois que ela ajudou o seu filho, ajudou Jesus, né? Que na verdade, a gente chama filho, porque ele exerceu a função de filho na época, mas na verdade ele é muito mais, a evolução dele é muito maior, ou seja, ele seria o pai, na verdade, quase, mas ela exerceu a função de mãe. E com isso, ela pegou tanto amor pela humanidade terrena que ela quis ficar na região terrena mesmo, inclusive criando colônia espiritual, né, criando todo um ambiente aí para nos auxiliar. E hoje ela auxilia, segundo os Espíritos, auxilia Jesus no governo do planeta. Alguns ensinos de Jesus. Bem-aventurados que são prantos porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos porque serão chamados filhos de Deus. Então Jesus deixou inúmeros ensinos, né? Essas bem-aventuranças que estão no Sermão da Montanha são, assim, a obra-prima, né, de Jesus, dando-nos aquela alegria, aquela esperança. Por mais que a gente sofra, por mais que passe por dificuldades, ele dá esperança para a gente também chegar até a felicidade. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração.
e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, ele mostra aqui o Jesus lá em Mateus, né, 11, 28 a 30, que todos os sofredores, seja qual o sofrimento que nós tivermos, nós podemos buscá-lo. E ao buscar, nós receberemos assistência, seremos assistidos. Só que ele fala que é interessante, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Então, não basta só nós pedirmos, né, também. É necessário ainda a gente fazer nossas mudanças espirituais, mudar o nosso tônus vibratório para a gente achar, encontrar esse repouso, essa energia boa que ele está mandando para nós o tempo todo. Está só dependendo de nós para a gente encontrar. Deus e Jesus. De acordo com Hernando Santana, Notações de um Aprendiz, ele fala: ao lermos as páginas lustrais do Evangelho, é emocionante constatarmos o amor supremo e constante que Jesus revela pelo Pai Celeste. Eu e o Pai somos um. Estou nele e ele em mim. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai ama o Filho e tudo confiou às suas mãos. Tudo que é dele é meu. Lembramos que quando ele fala que ele e o Pai são um, o que mostra que o trabalho dele é trazer para nós toda a moral, todo o ensinamento que Deus deixou, toda a lei do universo que Deus criou, que é aquela lei natural que já colocou nas nossas consciências, ele veio para clarear para nós. Que Deus, ao criar as leis, ele colocou na nossa consciência. Só porque nós temos um pouco de dificuldade de buscar essa lei na consciência. Aí Jesus veio trazer para nós com mais claridade essas leis. Emmanuel, no Livro Consolador, fala do divino legado. O Evangelho é o edifício da renovação das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus. Não mais para exposições teóricas, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Mostra que o Evangelho precisa ser buscado não no sentido de exposição teórica, mas no sentido de aperfeiçoamento moral, no princípio prático em nós mesmos. Preocupar menos com os outros, né? Muitas vezes nós fazemos até nossas palestras falando, as pessoas são assim, nós pensamos nós somos assim e precisamos nos melhorar. Então temos que preocupar menos em criticar o outro e buscar em nós aquilo que nós precisamos mudar. Não no sentido de criticar nós mesmos, né? De desanimar, eu sou um nada, né? Eu não dou conta de nada. Não é por aí. É saber que nós também somos importantes. Deus criou simples e ignorantes, né? Ou seja, sem conhecimento, e nos deu a caminhada, ou seja, cada um se evolui. Lembrando que Deus não nos evolui, né? A evolução parte de nós. O divino legado, diz o Áureo, né? Fala, o divino legado de Jesus, que a humanidade terrena ainda não quis aceitar e não pôde receber, é o de um mundo feliz, de paz e amor, sem injustiças, sem opróbrios, sem miséria, sem orfandade, sem crimes, sem ódios, sem fratricídios, sem guerras, onde todos solidários e progressistas
criarão a beleza, desenvolverão a ciência e as artes, a filosofia e a técnica, com trabalho digno e repouso honesto, na nobreza do lar e na administração operosa e esclarecida. Que belo nessa essa mensagem, mostrando o legado do Cristo, no sentido de que nós precisamos receber essa ideia que precisamos de um planeta sem ódio, sem justiça, mas parte quem? Não é um outro. Nós temos que pensar que a primeira coisa que nós temos que fazer é que nós temos que começar de nós, né? Não adianta eu tentar fazer o outro ser justiceiro, que o outro que o outro seja melhor, forçar a melhoria do outro, ficar condenando os crimes ou condenando os criminosos. Os crimes é importante condenar, mas condenar os criminosos, que o próprio Cristo falou para nós amarmos também aqueles que nos ofendem. O Kardec reforça muito isso, que nós precisamos orar com os criminosos, amparar os criminosos também. E nós, com nosso ódio, não resolvemos nada, né? Então, tudo está aí, crimes, ódio, fratricídio, guerra, injustiças, miséria, orfandade. Tudo isso é parte do planeta que ainda está em crescimento. Mas quando cada um começar a fazer a sua obrigação, o seu dever de casa, o planeta começa a melhorar. A ciência se desenvolve, as artes, a filosofia, as técnicas, né? Todo o trabalho honesto, nobreza do lar, tudo isso vai modificando com a nossa modificação interior. É isso que vai fazer a modificação verdadeira nossa no planeta. Então é isso que nós tínhamos para a gente conversar hoje. Que Deus ilumine a todos nós, nos abençoe. Pedimos que a paz possa reinar em cada coração. Todos os nossos irmãos estão aqui presentes pelo aplicativo. Todos os irmãos que não puderam estar aqui hoje também. Os irmãos com os quais nós entramos em sintonia, Deus está tudo bem com nós. Eu agradeço a presença de cada um. Que Deus possa iluminar cada coração e passe a palavra para o nosso irmão Odilon para fazer a prece de encerramento e passa a distância.